Olá, pessoal! Olá, Tribo Ativa! Como é que vocês estão? Olha que o tema de hoje vai ajudar muitas mães, viu? É uma mãe que vai falar sobre como é ser mãe de uma criança autista. E a gente vai aprender no dia a dia dela como ela cuida dessa criança. E isso vai muito ajudar vocês aí, tá bom? Então seguem aí que lá vem uma colaboradora trazendo o tema Mãe de Autista. Oi, Letícia. Tudo bem? Oi, tudo bom, Lu? Me diz uma coisa. Onde você mora? Eu moro em Alagoas, nas terras altas da Mantiqueira, de Minas Gerais. Isso. E você é mãe de? Eu sou mãe de autista. Me diz uma coisa. Conta pra gente um pouquinho. Quando que você teve o diagnóstico? Como você teve o diagnóstico do teu filho? E se tem um espectro, qual é ele pra gente, por favor? O Theo, aos 2 anos e 2 meses, né? Ele teve o diagnóstico dele de autista, nível 2 de suporte. E porque quando ele tinha 1 ano e meio, a gente começou a desconfiar de alguns atrasos de fala, né? Dificuldade do brincar funcional. Então a gente, né, uma dica maior que eu dou para os pais é não terem medo do diagnóstico, né? Buscarem isso para terem como ajudar, né? Pra gente conseguir com carinho, com amor, né, com as terapias, a gente consegue ajustar muita coisa, ajudar muito eles. E esse diagnóstico, ele vem com uma precisão que ajuda muito vocês na rotina do dia a dia, né? Ele foi diagnosticado com nível 2 e o que mais que vem descrito aí nesse diagnóstico para ajudar vocês? Ele, né, tem questão da dificuldade de focar o olhar, dificuldade da atenção compartilhada, né, do brincar funcional, da atender a comandos, a rigidez cognitiva, né, porque ele não aceita o não, ele não entende, tem muita dificuldade de entender o não. Então, aquela coisa é muita repetição, são apegados à rotina, são apegados, né, à previsibilidade das coisas, por isso que eles gostam de coisas que giram, né? Então, tudo isso ajuda a gente a ter uma forma de ajudar melhor eles a se desenvolver, né? O Theo, ele também desenvolveu uma agressividade. Por ele ter essa dificuldade de comunicação, ele se tornava agressivo. Ele ficava muito nervoso, né? No ser contrariado. Ao ser contrariado, então a gente notava que ele batia o punho, né? A mãozinha nas coisas, na cabeça, batia com a cabeça nas coisas, se arranhava. E aí a primeira médica que fez esse primeiro diagnóstico queria receitar um medicamento, né? A risperidona, porque ajudaria, mas a gente pesquisou muito, estudou muito. E realmente a risperidona não é indicado nem para crianças menores de 6 anos, ele com 2 anos e 2 meses, né? Então a gente buscou uma neurologista, e é uma neurologista que prescreve o CBD, que foi uma coisa que realmente fez assim, foi um divisor de águas. Fez a total diferença na vida do Theo. E aos 2 meses de tratamento, ele que até aos 3 anos não falava, né? E ele começou a falar papai e mamãe, começou a ter uma troca visual, começou a brincar funcional, a ter uma interação social melhor, né? Letícia, vamos voltar a falar desse daqui um pouquinho, tá? Porque eu quero que você explique um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que seria muito importante para as outras mães entenderem a rotina. Já que você falou que para você o que está salvando é ter uma rotina com ele. Isso. E é uma rotina muito... Você conseguiria, sim, falar um pouquinho? É uma rotina que eu acho que, ao mesmo tempo que ela tem que se manter horário de algumas coisas principais, como alimentação, sono, né, o momento do carinho, o momento mais do brincar, mas ao mesmo tempo não pode ser muito engessada, porque a gente justamente vai ter que estar trabalhando essa rigidez cognitiva, tirando ele um pouco da zona de conforto. O autista, ele quer sentar toda vez no mesmo lugar na mesa, eu tento girar isso em casa, sentar em outros lugares. Alimentação, a única coisa que realmente eu levo para onde eu vou é alimento, que acompanha o horário do remédio, e é o sono. Ter uma rotina de sono para qualquer pai, neurotípico ou neurodiverso, ajuda a família inteira, você ter uma rotina de sono, porque ajuda a criança a ter essa previsibilidade de que o próprio relógio biológico dela se ajusta.
E aí ela tá sempre sabendo que você botou pra dormir aquele horário. Aí ajuda muito no agito noturno, né? Uhum. Então, o sono para você e a alimentação Isso. são coisas que você cuida muito pro desenvolvimento dele. O sono, então, você tem horário certinho de acordar, horário certinho de dormir, dorme à tarde? O horário de acordar é um pouco mais flexível. A rotina ela é baseada justamente nesse horário que ele acorda. Porque a hora que ele acorda, sempre tem uma variação de meia hora, às vezes para mais, às vezes para menos, mas aí a partir dali é a primeira água do dia, é a primeira comidinha, né? E aí a gente também dá o CBD para ele, e o CBD acompanha as refeições. E o CBD foi que ajudou muito a ajudar a regular essa rotina, ajudar a regular o sono, ajudar ele com a sensibilidade sensorial, com calor, com frio. Ele tem pouca sensibilidade à dor em algumas áreas, ele tem assim, texturas, tintas, comida, coisas moles, grudentas. Ele antes do CBD ele não botava a mão em tinta, não botava a mão na comida, não queria nada grudento. E ele só queria comer alguma coisa, tipo, naquela textura pastosa. Ele começou a mastigar coisas crocantes, sabe? Aumentou o apetite dele, melhorou, assim, muito. Com quantos anos vocês começaram, então, a administrar? Com 2 anos e... Com 2 anos e 10 meses. 10 meses. 2 e ele anos está e com 9 4? meses, foi no final de 2022. E agora ele está com 4 anos. Aí quando ele fez 3 anos, ele não falava ainda. Foi assim que a gente começou a tratar ele com CBD. Logo depois dos 3 anos, 2 meses e pouco depois de tratar o CBD, ele começou a falar. E agora, né, você vê, ele já fez 4, tem 1 ano e pouco, já tá quase 1 ano só? e meio do tratamento. Incrível, ele fala tudo, ele explica, né? Tá Às vezes pergunta. conversa, pergunta, carinhoso. Achei ele super carinhoso, vem me abraçar, vem me pegar, vem brincar comigo, né? Então, a alimentação. Você disse, então, que o negócio dele é com textura. Mas é textura na alimentação e fora da alimentação também? Sim. Isso que é importante. Tanto na alimentação quanto para tocar nas coisas, barro, né? Dificuldade de tirar peças de roupa para sentir o ventinho quando tira um casaco quentinho, ou tirar o sapato, pisar no barro, pisar na grama, pisar na água fria. Tudo isso era como se ele se doesse para ele, sabe? Era bem difícil. E depois o CBD não, ele mesmo tira o sapato, ele brinca, ele quer ficar descalço quando tá quente. Ele também tem muita dificuldade de demonstrar, ele não demonstra ainda usar fralda, não demonstra nem sede, nem fome, nem interesse se outra pessoa estiver comendo as coisas. E ele não é de demonstrar. Às vezes, hoje em dia, ele começou a demonstrar. Viu o pai comendo uma outra coisa outro dia, uma maçã, que ele também nunca mastigou maçã e quis comer. Outro dia comeu um pedaço de pera, mas se a gente tenta dar de novo, ele não come. E aí, do nada, ele tem umas vontades de experimentar, aí come e aí... De repente não come mais. De repente não come mais. E nesse caso, assim, dessa sensibilidade que ele tinha perdido, como que o CBD ajuda nesse caso aí? Nos teus estudos aí? Porque eu sei que você estudou muito, vocês estudaram muito, né? Para vocês entenderem. Sim, o CBD ele age no sistema endocannabinoide, né? É um sistema que existe dentro do nosso organismo. Né? Nós temos tanto receptores quanto nosso organismo produz, quanto a produção. E às vezes está em déficit. Eu vou dar um exemplo muito prático, a vitamina D. A vitamina D, seu organismo produz, se você toma sal. Mas se você não tiver em déficit de vitamina C, você tem que suplementar. Então o CBD ele é mais uma suplementação, porque ele é como se fosse mais uma vitamina do que uma medicação, porque é algo que seu organismo tanto produz quanto tem moléculas, tanto nos neurônios quanto em todas as partes do organismo que tem receptores. Então, quando você suplementa o seu organismo com fitocannabinoides, que são exatamente idênticos ao que o organismo produz, que é a parte extraída da planta, né, da cannabis, então você tem reposição, que trabalha diretamente com as endorfinas, com a anandamina, né, com a dopamina, que trabalha essa parte, por isso que melhora a interação social, né? Que eles às vezes não têm, né? Melhora a atenção e o foco, porque ele está muito acelerado, acalma ele o suficiente para ele querer aprender, mas desacelera, né? Desacelera ele o suficiente, mas não demais como um alopático comum faz, que deixa a criança dopada. Ele não fica, você vê, ele é totalmente... não tira o brilho da criança.
sabe? Acalma o suficiente sem tirar o brilho da criança. A criança, então, fica apta a aprender, a absorver coisas novas. É essa coisa do espelho, de você imitar, que no autista é muito difícil imitar, né? Eles têm dificuldade de dar oi, de dar tchau, por causa da rigidez cognitiva. É justamente aí essa falha. Eu vejo muitos casos de autistas, tipo, meninos que são gênios, né? Que estão lá já, tipo, 14, 15 anos, estão cursando Harvard com gente fazendo doutorado aos 40 anos de idade. Tá no mesmo nível, tão rápido. Mas não sabe só o nariz nem amarrar o sapato. Tem vergonha de falar com a menina do colégio, não fala. Fica só com a cara no livro. Então, o que acontece? É como se fosse algum tipo de desequilíbrio, onde uma parte do cérebro se abre muito, aí cria-se um hiperfoco em algo que ele gosta muito, ele se aprofunda muito mais do que uma pessoa dita neurotípica, né? Não digo que é comum ou que é normal, porque isso não existe, todos somos diferentes. Até dentro do espectro autista, você tem um espectro, não tem como fazer uma régua. Porque um autista ele tem um pouquinho disso com um cadinho daquilo, é uma receita onde vira um vitral de cores, onde o social é baixinho, mas a matemática é grandona, sabe? Cada caixinha do cérebro tem tamanhos desproporcionais. Por isso que temos um espectro, né? Por isso que é um espectro. Por isso também que não é iguais, qualquer remédio que pode ser dado, né? Exatamente. Tem as doses, tem tudo certinho, né? E tem os CBD, cuidados também. Mas eu queria voltar um pouquinho na alimentação, porque eu mandei uma mensagem para você falando que eu não comia glúten, leite, essas coisas. E a resposta tua foi muito carinhosa, Lucinete, meu filho também não pode comer. Então a gente tem tudo aqui, a gente sabe cozinhar. Explica um pouquinho pra gente essa complicação desses alimentos neurotóxicos, né, que acaba sendo esses alimentos inflamatórios, como o leite e o glúten na mente do autista, ou na mente ou nos intestinos, né? É assim, é a desbiose, né? O autista, ele tem uma questão muito, uma dificuldade nessa coisa toda de neurotransmissores, dessa parte do cérebro, que é a desbiose intestinal, né? O GABA, que é um neurotransmissor do intestino, no autista é baixo. É uma das coisas que eu suplemento no TEL. Eu manipulo GABA na farmácia de manipulação também, que é uma coisa que ajudou muito ele. Tá totalmente, o nervo vago do intestino está totalmente ligado ao cérebro. Então, esses alimentos ditos neurotóxicos, porque, por exemplo, o glúten, ele se torna opioide no intestino desbiótico de um autista. Então, piora, não só ele fica irritado porque com dor de barriga, né, que nem enfesado, e diarreia, né, porque em fezes, né, enfesado. A pessoa está enfesada, está com algum problema que afeta a cabeça. Então, a criancinha pequena, mesmo sendo não sendo neurodivergente, quando está com dor de barriga, fica chorosa, fica irritada, dá uma febre interna. Então, você imagina isso, uma coisa sequencial todos os dias, traz o quê? Irritabilidade, agressividade. Então, você, só de ter cortado o glúten, lactose, a caseína, já fez assim, uma grande diferença, porque tirou parte da agressividade. A gente descobriu, tirou aquela diarreia crônica, então regulou o intestino dele. Então deu... E que também não é necessário, porque você quer ter o filho saudável, né? Sim. Você não quer ficar dando dinheiro lá no supermercado por um negócio ruim. Exatamente. E estragar a saúde do teu filho. Você quer ele bonitinho, e é só tirar, né? E é tão simples, né? Mas aí você também tem que fazer, que nem a gente, o Theo, ele come as coisas na consistência que ele gosta. A gente faz um super sopão de legumes. Né? A gente usa macarrão de arroz quando dá sopinho de macarrão para ele. A gente fez toda essa substituição. E ele também, a gente suplementa ele com a vitamina D para que o máximo que ele consiga de cálcio, né, nos vegetais de cor escura que a gente dá. E no chá de manjericão, você sabe, manjericão é uma das maiores fontes de cálcio na natureza. E aí ajuda também ele a acalmar para dormir, porque ele também não pegou mamadeira, não mama leite, né? Mamou no peito até 2 anos e meio, mas depois aquele coisinha, aquele acalentinho para dormir, é um chazinho de manjericão no copinho, que ajuda a repor o cálcio, dá aquela acalmadinha para ele dormir bem. Então é ter já é um ritualzinho da rotina, toma o chazinho, escova o dente para dormir. Então tudo isso você traz, essa rotina que eu falo que não pode ser engessada, mas ela é consistente, ela vai comigo para todo lugar que eu for para ele sentir essa previsibilidade, essa segurança. Então, mesmo que for um quarto estranho que ele vai dormir, se ele vê a cama e o travesseiro ali, o travesseirinho dele, tomou o chazinho, escovou o dente e fez o ritualzinho, tem a musiquinha que eu canto, ele dorme. Então, eu posso mudar de lugar,
mas a rotina eu levo junto comigo. Que Entendeu? legal, Letícia. Essa é a maior dica. E aí você descobre quais são os alimentos que substituem, né, os ditos proteínas fáceis e, né, Falsos, fáceis, né? Fáceis. Aí a gente Falsos saudáveis. é para você ter uma forma natural e de estar, né, suplementando, medicando o seu filho, né? E isso também se aplica a não só o autismo, mas eu acredito que nem no meu caso, eu sou mãe atípica. É difícil lidar com todas essas, né, todo esse aprendizado, encaixar isso a hora que funciona é ótimo. Mas a gente, né, cada dia é um dia. Tem dias que são mais difíceis. Ele gosta do colo de um jeito só. Então eu desenvolvi uma bursite no ombro. Até a gente aprender que a gente tem que sair um pouco da zona de conforto, tem coisas que acabaram ficando no caminho do aprendizado, da tentativa e erro. Então a gente até isso mesmo, né? Aí a gente tem coisas que a gente daqui, que nem eu falei do Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode, a partir de agora, fazer um final diferente. Então é nisso que a gente, né, depois de tudo que a gente vai estudando e aprendendo constantemente dia a dia, a gente vai melhorando, adaptando. Então, no meu caso de mãe atípica, o CBD me ajuda muito também, porque traz aí um equilíbrio emocional, traz um acalento para essa dor, que é constante, da bursite, né? Eu tive problema na tireoide, né? Ele tem um efeito, já que você pode falar... Não precisei operar, graças ao CBD. Ele traz um efeito relaxante? Ele traz um efeito relaxante, é que nem eu falei, ele acalma o suficiente para você não ficar estressada, mas ele não te deixa mole o suficiente para você não perder o que você tem que fazer. Pelo contrário, te traz foco, te traz direcionamento, que a gente quando está estressado ou nervoso, a gente não consegue tomar boas decisões. Então ele te acalma o suficiente para te fazer dar aquele suspiro, pensar 2 vezes antes de dar o próximo passo, e aí faz toda a diferença. E daí você faz uso todos os dias, sim, desde que você também faz uso para ele. Isso, porque eu comecei a dar para ele, eu falei, vou tomar esse negócio aqui, ver o que meu filho tá tomando, né? Porque é uma coisa que o ser humano traz de preconceito, é algo que a humanidade usa na medicina chinesa, é usado até hoje, há 5.000 anos, na medicina ayurvédica há 6.000 anos, registros bíblicos, há 4.000 anos tem registros no Egito, né? Tem a deusa da sabedoria do Egito tem uma folha de cannabis acima da cabeça, nos hierógrafos. Então é uma coisa que a humanidade sempre usou. E como é que foi para vocês essa abertura, já que a gente está falando? Vocês foi através de estudo que vocês foram buscar? Ou foi a neurologista que explicou muito bem? Ou foi a necessidade de aplicar alguma coisa porque vocês não queriam a alopatia? Assim, a necessidade de tratar o Theo era real, porque ele tava... Ou a gente ia ter que colocar capacete nele, porque ele tava ficando com galo de bater a cabeça nas coisas. Eu não tenho como ficar 24 horas, né, em cima do menino para saber qual que é a próxima vez que ele vai bater o punho com força, porque tem autistas, depois que eu fui me informar, nível 2, nível 3 de suporte, que tem descolamento de retina, que tem calcificação no punho, perde a mobilidade por causa de tanto bater, que tem feridas e cicatrizes constantes na barriga e nos braços de se unhar. E assim, a risperidona ajuda nisso, por tudo que eu pesquisei, mas os efeitos colaterais, o efeito a longo prazo, principalmente, são assim, cirrose hepática para baixo. Então, né, uma coisa que o autismo, ele é que nem a médica botou lá no laudo, sem previsão de alta. O autismo não é uma condição, não é uma doença, é uma condição neurológica permanente. O indivíduo, ele não é autista, ele nasce autista, o autismo não sai dele. Não. O autismo, ele pode subir ou descer o grau de acordo com o desenvolvimento do ser, né, do indivíduo único. Ele também, à medida que ele vai crescendo, quanto que ele vai se dedicar a querer passar por cima das limitações, assim como uma pessoa aprende a tocar violão, um autista pode aprender a cozinhar, a fazer... Eu falei tocar violão no sentido de nível de dificuldade, porque para um autista às vezes, aprender coisas, tipo, que nem o Marcos Petri, que é um autista maravilhoso, nível 2 de suporte, tipo o Theo, e ele é compositor, escritor, psicólogo. Procurem Marcos Petri, ele é lá do Sul. Ele já apareceu até na Fátima Bernardes falando sobre o autismo. Ele é um exemplo de como o autista pode se superar.
E ele falou, a praxis de usar o banheiro, para mim, foi mais difícil de aprender aquela sequência do tomar banho. Abre o chuveiro, molha, sabão, enxágua, lembrar dessa sequência para ele foi mais difícil do que aprender a tocar violão. Você vê. Tocar Para ele violão, é isso que é toca de ouvido. difícil. As notas é como se fosse... As notas ali na partitura, para ele, é como se fosse óbvio. É como se pra ele, tipo, não, vocês não estão vendo? Tá ali a música. Ele olha a partitura, a música vem na cabeça dele. Agora, o momento de tomar banho pra ele, a mãe dele, tipo, aí criou-se, né, os cards pros autistas. Isso é muito comum, aqueles cards grandes, você como psicóloga sabe. Porque ajuda o autista a ver a sequência de como as coisas funcionam. Ajuda eles, porque às vezes isso fica embaralhado na mente deles. Que são coisas corriqueiras, né? Que nem não pode atravessar a rua, olha para os dois lados para ver o carro, aquele primeiro exemplo que eu usei. Porque para eles isso é muito mais complicado. Agora, já uma coisa muito complexa que pra gente é complicado, para eles é óbvio. E me diga uma coisa, para as mães ficarem sabendo também, que eu acho que você está dando uma abertura muito grande para elas. Sobre o CBD, voltando. Tem algum risco? Porque você falou que o outro medicamento que a neurologista falou, você descobriu que tinha um monte de contraindicações que você não queria para o teu filho. Por isso que eu pesquisei. Muito pequenininho, né? E tem alguma contraindicação CBD? Já que ele já é alguma coisa que a gente fabrica dentro da gente? Não, o CBD, ele, tipo... O efeito colateral dele é praticamente zero e se tiver algum efeito colateral que seria agitação ou sonolência, é questão só de ajuste de dose, você tendo um acompanhamento médico, fazendo, né, um tratamento legal, que hoje em dia você pode ter associações que tiram a Anvisa, você tem um acompanhamento médico, o médico te ajuda a ver o peso do paciente, ver, né, a prescrição das miligramas, tendo, né, um óleo de boa procedência, bem estudado, que hoje em dia até associações e pessoas que fazem óleo de forma caseira, a Unicamp lançou, tem uma reportagem no G1, qualquer um pode acessar lá na Unicamp, que eu te envio o link depois se você quiser anexar aqui nos comentários. Por favor. É uma reportagem da G1 que as pessoas que fazem o óleo caseiro, hoje em dia tem formas de tirar HC, salvo-conduto. Hoje em dia tem planos de saúde que fornecem de acordo com o pedido SUS. Em São Paulo, hoje em dia, você consegue pelo SUS os medicamentos à base de CBD. É só levar o laudo médico, isso, você então, faz diagnóstico. isso, você faz o acompanhamento médico, receita, cada caso é um caso, faz o seu acompanhamento. E aí os efeitos colaterais são nulos. E se você tem algum efeito adverso no momento do ajuste da dose, 24 horas depois não tem mais efeito colateral nenhum. Não tem nada que você vai levar para a vida, pelo contrário. Por ser natural. É uma coisa que ele ainda por cima ele é rico em várias coisas, flavonoides, ômega 3, ômega 6, é um óleo riquíssimo. E aí as gotas, isso aí varia de cada pessoa, a gente não vai deixar aqui, pessoa, não vai falar, peso, né? Não, isso tem que ser o acompanhamento médico individual. Individual. É uma coisa do indivíduo e procurar o acompanhamento médico. Tá. E voltando um pouquinho assim, na tua rotina como mãe, como é que é pra você, menina? A gente, né, vai se adaptando, vive um dia de cada vez. Né? Mas o CBD me ajuda muito também. Porque E eu dá esse suspiro pra gente, né? E eu acho que você vê o teu filho se desenvolvendo também. Isso daí é a melhor coisa, sabe? É muita terapia, assim. O CBD sozinho não faz milagre, a terapia também sem uma medicação para ajudar também não caminha, acaba estressando mais a criança. Então, se eu pude optar, graças a Deus, até uma criança que teve a bondade divina, assim, a graça de a gente conseguir um neurologista que já tem uma experiência de anos de estrada a ponto de saber que não vou fazer a criança passar por um medicamento que eu já sei qual que é o resultado para depois chegar no CBD. Essa mãe já tem essa consciência, então já o Theo, graças a Deus, ele nunca passou por outros medicamentos. Porque quanto antes você começar a cuidar do teu filho, sobretudo nos estímulos necessários, né? E no cuidado necessário que essa criança, vamos dizer assim, diversa, precisa, né? Mas mais rápido vem o resultado. Sim, né? Você vê que o Theo, ele tá com as crianças, ele tem 4 anos, mas ele tá no maternal 3,
Por mais que ele tenha ainda uma dificuldade de trocar um brinquedo, de falar oi e tchau para os coleguinhas, ele já senta junto, sem ser agressivo, ele faz os trabalhinhos junto, ele já brinca de roda, segurando as mãozinhas dos coleguinhas, ele já pinta e faz colagem no mesmo nível dos amiguinhos, às vezes termina até mais rápido. Não gostava de textura, né? Hã? Ele não gostava de textura. Não, aí ele já... O CBD foi uma coisa que a gente aqui, né, em casa, a gente conseguiu colocar ele para brincar na lama, para brincar na cachoeira, para brincar com os bichos, o cavalo fazer lama, brincar na areia. Então a gente foi, né, com muito carinho, com muito cuidado, sentindo nos momentos que ele dava as aberturas, a gente aproveitava, que isso é uma coisa que você sempre tem que ter um olhar muito atento. Porque, assim, uma criança neurotípica, ela te ajuda nos processos, no desfraude. Chega um dado momento que ela quer te ajudar na cozinha, que você vai dando pequenas tarefas, aquela coisa construtiva. No autista é um pouco mais lento. Essas deixas que as outras crianças dão do eu quero fazer, eu quero experimentar, no autista são mais ocultas. Então a gente tem que estar atento nas pequenas deixas e aproveitar. E dar aquele empurrãozinho, incentivar, mesmo que ele dê uma choradinha, tem que tirar da zona de conforto. Porque aí ele vai descobrindo o novo, ele vai gostando. Você não pode desistir. Tem que estar ali o tempo todo persistindo. E do que a gente sabe, nessa idade, a gente não sabe o que vai ser. Então, é imprevisível. O negócio é viver no dia a dia, né? Porque é imprevisível. Você não sabe como é que vai desenvolver. Você só faz tudo. E tudo que for feito vai ser pro melhor dele, né? Sim. Então, tudo que vocês estão fazendo em termos de escolha, de rotina para ele, todos os estudos que vocês estão fazendo para poder cuidar da criança, vocês vão saber o resultado depois, porque realmente a gente não sabe, né, se ele vai ficar muito tempo na fralda, ou se vai tirar, ou quais vão ser as dificuldades que ele vai ter, porque as coisas não se apresentaram ainda para ele. Você vê, o desfraude dele está acontecendo ao contrário. Ele não gosta de fazer xixi deitado na cama. Se ele tá brincando em pé, eu posso deixar ele sem fralda. Passou o verão passado todinho sem fralda de dia. Ele não conseguia, quando ele tava com a calça molhada. Eu ia perder mofada de sofá, ia perder colchão. Então eu tô mantendo ele de fralda de dia. Mas de noite, levo ele para fazer xixi várias vezes ao longo do dia. E é aquele ritual, antes de dormir, né, tomar o chá, escova o dente, faz xixi para dormir. Então esvazia a bexiguinha antes de dormir. Ele acorda, ele não gosta de fazer na cama, ele acorda todo dia. Eu vou no banheiro primeiro, que eu acordo desesperada pra ir no banheiro, né? Levanto, vou no banheiro, volto pra levar ele no banheiro. Aí ele faz xixi no vaso, acorda todo dia com a fralda sequinha. Passa as 12 horas, não tá fazendo. Você também está aprendendo com o comportamento dele, né? Que tá favorecendo. Isso que eu falei, de você estar observando essas deixas e esse comportamento dele é justamente essa observação, né? E Letícia, o que você diria para essas mães? Porque você passa por isso no dia a dia, né? O que você diria, assim, como, eu vou dizer assim, dica para as mães, assim, para essas mães de autista, assim, que às vezes estão sofrendo, que às vezes não entendeu o diagnóstico, porque vocês pegaram o diagnóstico e foram estudar o diagnóstico, né? Exatamente. Vocês foram estudar para mudar a alimentação, para mudar a rotina, para procurar ajuda, natação. Tudo isso. Né? Natação, ecoterapia, psicólogo, né? Várias coisas. A escola, me parece que tem uma pedagoga que vem, né? Especial. Hoje, agora tá tendo, assim, até do diagnóstico até esse ano ele entrar na escola, foi até o ano passado, foi 2022 e 2023, de muita luta, muita terapia, pra gente preparar ele para esse momento que ele tá no maternal com as outras crianças na escola. E a gente também correu atrás dos direitos dele do acompanhante terapêutico em sala de aula. Isso, e a escola correr atrás dos direitos. Então, dos eu acho que dos conselhos, né? Seria esse. Isso, né? Você correr atrás de estudar. Não tenha medo do diagnóstico. Não perca tempo se lamentando pelo diagnóstico. Deu o diagnóstico, aquilo que eu falei de novo do Chico Xavier. Não fica pensando no que foi. Faz um final diferente, parte do agora. Tá, é o diagnóstico, agora vamos ver as soluções, estuda, conhece seu filho, observa cada passo, cada detalhe, cria uma rotina de sono, cria uma rotina de alimentação, busque sempre remédios naturais. Ele também usa homeopatia. Ele faz uma homeopatia que eles chamam de unicista, que é um medicamento só. Ele toma uma dose desse medicamento a cada 5 dias. Era uma vez por semana, diminuiu para 5 dias, da homeopatia. A estramônio 200 CH. Esse estramônio, eu fui pesquisar sobre estramônio, porque tudo que eu dou para ele, eu pesquiso.
Ele é muito bom para crianças normais, quando ganha o irmãozinho. Que às vezes a criança regride, começa a ficar mais sozinha no quarto, que a mãe está com o bebezinho novo, não tem tempo de cuidar do irmãozinho mais velho. O estramônio ajuda muito, nesse caso o CBD também, porque ajuda a criança a regular o sono e a não regredir nessa fase. Muitas crianças olham o irmãozinho mamando no peito, aquele carinho, trocando fralda, aí começa a chamar a atenção da mãe, como volta a fazer xixi na calça, que já tinha desfraldado. Então, tanto o CBD quanto o estramônio também ajudam. A homeopatia, né, ele é indicado, o estramônio é indicado para isso, que justamente vai ajudar no quê? Num atraso que acontece naturalmente pelo ciúme, aquela sensação de abandono que o irmão mais velho sente, quando pais se separam, né? Quando desmama, a criança às vezes desmama, já está com 3, 4 anos, a mãe não está aguentando mais dar mamar. O estramônio ajuda, porque ajuda a criança a dormir a noite inteira, ajuda a criança a trabalhar esse abandono que ela sente. Então, o CBD... Nossa, isso deve ser bom até pra gente grande, esse Sim, estramônio. que não trabalhou o estramônio, eu tomo, junto com o Theo, porque me ajuda muito. E você também. compra ele onde, assim? A médica homeopatia, ela prescreveu, eu comprei na farmácia da Terra, em São Lourenço, na farmácia de manipulação homeopática. Tá, tem que ter então uma prescrição médica, aí leva numa farmácia e eles fazem pra Qualquer um você. pode pesquisar na internet, estramônio do 0CH, é muito bom para crianças e jovens que têm pânico noturno, medo do escuro, medo do abandono, os irmãos mais velhos, pais separados. Então, pro caso do Theo, que é autista, e que tem muito dessa coisa do não entender o mundo, dessa falta de comunicação, dessa dificuldade, né? Essa rigidez cognitiva de aceitar as coisas, é algo que acontece parecido, né? Ter que lidar com com esses incômodos que a vida traz e que faz até perder o sono. Então, E até ele tá dormindo adultos bem? maltratados, adultos que não trataram isso quando eram crianças e que hoje têm problemas decorrentes disso, o estramônio ajuda muito também. E ele dorme bem? Dorme, Hoje graças a Deus. dorme Depois do bem. CBD, antes ele tinha muita agitação, dava muito trabalho, até a gente descobrir que não adianta pôr ele para dormir antes de 8h30, 9 horas da noite, não adianta, porque senão acorda no meio da madrugada e não dorme mais. Então tem que deixar ele com sono. Ele não dorme mais de dia também, desde os 2 anos. Mesmo mamando no peito, não dá aquelas cochiladas, dava muito trabalho, acabava que era tão frustrante, estressante, que a hora que eu finalmente conseguia fazer ele dar um cochilinho, aí o que acontecia? Já era a hora do lanche, ele tinha dormido, passou o lanche, aí mandou o lanche, quando veio a janta, já foi muito tarde, aí a gente desistiu da soneca da tarde, e aí junto com o CBD ele passou a dormir a noite toda. Ele tá dormindo bem. Me diz uma coisa, o que mais que você tem para falar pra gente sobre ser mãe de autista? Agora sim, de você mesmo, assim, ser mãe. A gente se descobre, a gente se vê né, no desenvolver do ser humano, ainda mais o ser humano que tem um pouco mais de dificuldade, a gente descobre o que é o amor incondicional, né? O que é você abrir mão de si, você sabe o que quando uma célula se divide, né, se torna 2, você sente isso na íntegra. Você, né, se torna assim um ser, você tenta se melhorar todos os dias para que você esteja melhor para ele amanhã. Letícia, eu tenho uma máxima na minha vida. Uma criança só nasce para melhorar um pai e uma mãe. E eu acho que foi o caso de vocês, né? Vocês se uniram muito para essa criança. Eu conheci teu marido antes de você e uma das coisas que ele muito disse, né? Eu e minha mulher estamos lá cuidando do nosso filho, né? E eu tive o prazer de vir aqui, né? De estar aqui com vocês, de comer na sua mesa na hora do almoço no domingo e vi a felicidade do teu filho, eu vi a robustez do teu filho. Teu filho é forte, ele é bonito, ele tem um olhar brilhante e tudo isso eu acho que é parte de vocês dois que estão cuidando dele com muito amor e muito carinho, viu? Então eu desejo para vocês assim uma linda caminhada de experiência com ele, viu? Quero acompanhar ele, de vez em quando manda uma foto para mim onde eu estiver nesse mundão aí, luautel aqui, viu? Pode deixar. E eu ainda tenho certeza que eu ainda vou ver ele assim, num nível de inteligência muito grande. E o mais importante diz que é ajudar eles a descobrir o que eles gostam, porque eles gostam de muita coisa, né? Mas eles que vão se alinhando, porque a inteligência é máxima, né? O TDAH e o autismo, a gente tem um nível de inteligência especial, assim, sabe? Eu sei porque eu sou TDAH, tem uma coisa que vem, é da gente mesmo, assim, sabe?
Então, eu ainda quero ver muito esse menino brilhando por aí, com esse cabelo loiro dele lindo, maravilhoso, tá bom? Te agradeço muito, muito pelo carinho, te agradeço pela tua generosidade em somar com essas mães, viu? E uma coisa que a gente deixa aí para as mães é dizer, tem um monte de associações aí com CBD, é só procurar essas associações, né? Elas existem e é a médica que vai dizer onde elas estão, porque a médica conhece alguma de confiança, e é por aí, né? Porque por enquanto a gente não tem outra opção por aqui, né? No Brasil. Tem, assim, eu sou consultora, né? Da Hemp Vegan e da linha canábica da Bar. E eles têm médicos prescritores muito bons, são CBDs importados, e eles também têm parceria com associações nacionais, então eles têm valores mais altos e valores mais acessíveis. E eu estou no time de acolhimento, né? Várias mães eles encaminham para mim, para eu compartilhar um pouco, né, desse pequeno saber, né, que desde que veio o diagnóstico do Theo e toda a experiência que a gente está tendo. A gente, graças a Deus, né, tem a Anvisa, foi uma longa caminhada, né, até chegar, mas com a prescrição médica é muito simples, você tendo acompanhamento médico, o pessoal da Hemp Vegan, né, a gente te ajuda também a estar tirando a Anvisa, tudo certinho, tem o link da lojinha, tem. E você pode deixar todos esses links aqui, sim. É tudo legal? Você pode deixar todos os contatos, isso, se as pessoas quiserem, pode entrar em contato. Sim, tudo de pode forma citar legal, o teu nome. Tira a Anvisa, pode. Eu vou te encaminhar tudo. Isso, aí perfeito. Você pode anexar aqui nos comentários. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, não adianta vocês perguntarem pra mim, que eu não sei. E Letícia também vai deixar na descrição do vídeo. Eu vou colocar na descrição do vídeo, vai estar lá. É só vocês pegarem e entrar em contato com ela. Letícia, muito mais do que ser consultora, você é mãe, viu? Então, muito agradecida por isso. Muito, muito, muito agradecida mesmo, viu? Eu que agradeço, e eu costumo sempre terminar com essa força de união, de você colaborando, viu? De você colaborando para esse canal. Muito, muito obrigada pela recepção e pelo carinho, mas mais pela mãe que você é, viu, menina? Amém, muito obrigada. Minha maior alegria é compartilhar. Muito obrigada. Estamos aqui para somar. Minha maior alegria é compartilhar. Estamos aqui para somar. Te amo, menina. Fique direitinho. Thank you.